Oi, Ivan, como tá você? Como vai, Mauro? Rogério, prazer estar com você aqui, desde ontem à noite. Isso aí, Ivan. Prazer, viu? Vocês Parabéns. fazem muita dobradinha aí no Congresso, vocês dois, não? E na Câmara? Faz. Fazemos dobradinha antiga. Eu e Ivan fomos colegas juntos, antes do PT, na ditadura militar, ainda do MEP, que era o Movimento pela Emancipação do Proletariado, né, Ivan? Vocês Exatamente, foram colega no MEP? Não sabia. MEP. Rogério era de Minas aí, ele acompanhou todo o processo aí do MEP, da saída da ditadura. Batalhamos junto muito tempo. Eu quero trazer ele para o pessoal, sabe? Mas ele insiste em ficar no PT. Sabe que eu estava lá no Movimento Estudantil, já comecei com 16 anos, 76, 77, 78, e de fato, não era, na época eu era do PCdoB, depois fui para o velho partidão, mas o MEP tinha uma presença muito importante, né? Porque era tudo clandestino, né, gente? Mas nós convivíamos e sabíamos, né, que cada corrente que tinha a sua expressão. Engraçado que naquela época já se chamava de tendência, né? Então era refazendo, caminhando, eram todas expressões legais dos partidos políticos de esquerda, então clandestino. Imagina, auge da ditadura, 76, 77, e o MEP era muito relevante mesmo. Legal. Nós vendíamos muito jornal companheiro, né, Ivan? Eu fui diretor do Jornal Companheiro, em 1980. Legal. A gente passava lá para mim, vendia nas assembleias sindicais, estudantis e tal. Legal. Chegamos a vender quase 30 mil jornais por mês, lembra, Rogério? Bom, para a época era importante. Legal. Valeu, Rogério. Obrigado, viu? Bom debate com vocês, boa entrevista. Um abraço. Legal. Um abraço. Legal. Ivan, antes de falar de Brasil, vamos falar de São Paulo, mas não, a partir de São Paulo vamos falar de Brasil. Ontem houve uma notícia bem importante aqui, né, que veio à baila, que é o Guilherme Boulos para ser o coordenador geral da pré-campanha do Lula em São Paulo. Você, deputado do PSOL de São Paulo, deputado, por sinal, deputado eleito com um mar de votos sempre aqui em São Paulo. E qual é a relevância desse anúncio do Boulos e como é que está o status da relação entre PSOL e PT nesse momento? Bem, eu acho que o pessoal tomou uma atitude, o seu congresso no ano passado, que diante do desastre bolsonarista, né, do genocídio brasileiro e a gravidade, né, da situação no país, nós teríamos que ter um grau de unidade, de compreensão do momento político muito alto. Então, a definição já foi, desde o ano passado, não lançar candidato próprio pela primeira vez. Então, e apoiar a candidatura do Lula, que é o único capaz de derrotar essa excrescência aí chamada Jair Bolsonaro, né? Então, já começamos com essa questão. E agora eu acho que é um caminho natural, porque o pessoal teve uma importância política em todo esse processo de crise desde 2013, e eu acho que passa pelo impeachment da Dilma, pela prisão do Lula, pela ascensão do bolsonarismo, pela capacidade que o partido teve de demonstrar uma firmeza programática, ideológica, ética, e dá uma coloração também à campanha do Lula de amplo espectro, digamos assim, né? Quer dizer, eu tenho insistido nisso, que a candidatura do Lula também tem que apontar, não do Lula só, mas do Haddad em São Paulo também, ela tem que apontar um caminho de saída para os de baixo, para um programa popular pela esquerda, né? Quer dizer, e mobilizador de massas. E é nesse sentido que eu acho que o nome do Boulos aparece como uma referência importante, entende? E até natural para que a gente tenha uma campanha massiva em São Paulo, porque é preciso derrotar o Bolsonaro nas ruas e nas urnas, né? Então, acho que essa combinação faz bem, digamos assim, a uma saída, e principalmente em São Paulo também, onde o bolsonarismo o tucanato se transmutou,
né, e se transformou numa opção bolsonarista. Essa é que é a verdade, entende? Quer dizer, com o Bolsodória e esses 28 anos de tocanato. Então, é importante que a gente tenha uma potência, digamos assim, de mobilização social para fazer frente a esse tormento que atropela o país nesse momento, que é a gravidade da situação política. O Rogério, inclusive, bom, antes de falar sobre isso, acho que tem um aspecto também importante, né, que simboliza simbólico em relação a esse anúncio do Guilherme Boulos, que é esta ideia de que a ida de Alckmin para vice, e o Alckmin desligou-se desse tucanato, né? Claramente o Alckmin cada dia mais adere às teses da campanha, a relação entre ele e Lula, e aparentemente Alckmin está circulando na esquerda com uma enorme naturalidade, mas a vinda do Boulos sinaliza o seguinte: tem frente ampla, mas tem um núcleo da frente ampla que é composto pela esquerda e pelos movimentos sociais. Acho que esse é um aspecto importante, né, Ivan? Não, sem dúvida. Eu acho que esse lado do MTST, né, foi um movimento vivo o mais importante no último período, né? É lógico que nós temos aí a tradição do movimento de trabalhadores sem terra e tal, mas esse movimento teve um peso muito grande no último período e também na resistência, né? Na resistência ao golpe de 2016, entende? Em conquistas importantes do ponto de vista não só da moradia popular, mas de avançar para a ideia de mobilização social e popular, né, nas ruas. E eu acho que está faltando até um pouco isso, viu, Mauro? Eu tenho estado nas ruas, né, como você sabe, e eu tenho sentido que a indignação com o Bolsonaro ela não se expressa na rua ainda da maneira como, digamos assim, esse transtorno político representa para o país, a desgraça que representa o bolsonarismo para o país. Então, por isso que o MTST, o pessoal, nesse sentido, é um componente importante dessa frente, e eu acho que a campanha do Lula vai ter que fazer enfrentamentos, como nós estamos vendo aí, com a turbulência com que eles estão pretendendo gerir o processo eleitoral. Ou seja, há um desespero eleitoral, como você sabe, então, tanto no campo de tentar reverter o resultado do isolamento do Bolsonaro nas pesquisas, e, de outro lado, atentar contra a democracia, entendeu? Questionar o resultado eleitoral, e armar milícias, né? Milícias, sejam elas digitais e agora físicas. O que aconteceu lá em Foz do Iguaçu aponta para a essência do bolsonarismo, que é a milicialização da política, né? Então, tudo isso mostra que nós temos que estar atentos e dar respostas sem provocações, ao contrário, mas sem intimidações também. Então, eu vejo como muito importante essa linha de campanha. A Cristina Borges dizendo aqui, olha, fazendo um parênteses: Ivan e Rogério, que alegria, companheiro e o berro no Rio de Janeiro. Sou de antes dos jornais, do MEP também. Exatamente. É isso aí. Ivan, acho que isso que você traz é relevante. Ontem, pela primeira vez, o que vazou do almoço do Lula com o Pacheco e os senadores, pela primeira vez o Lula aparentemente falou sobre a relevância de vencer já no primeiro turno, né, expressando realmente um clima de enorme preocupação com o que pode acontecer no país se houver segundo turno. Então, parece que a gente tem, por um lado, um cenário muito propício, uma esperança acesa, mas, por outro lado, me parece que, assim, até falei antes, olha, ó, os políticos, né, o próprio Lula, o pessoal vem a público e como que se quisesse baixar a temperatura, mas nos bastidores há um clima de tensão, efetivamente, em relação ao que está acontecendo, né? Eu tenho comentado aqui, olha, na campanha das diretas já, que ainda era ditadura, era o fim da ditadura, mas ainda era ditadura, não tinha esse clima
de tensão, não tinha tapume para proteger, não tinha esse clima que a gente está vivendo hoje, né, Ivan? Não, sem dúvida. Nós que vivemos aí a saída da ditadura, convivemos com a ditadura há 21 anos, né? Resistimos e tal, mas, e a saída da ditadura aí após o atentado do Rio Centro, onde eles tiveram que ir para a defensiva mesmo, posteriormente, e o começo das eleições, como 82, depois a campanha das diretas, o clima era muito mais de abertura política, apesar de que os milicos ainda estavam no poder, entende? Então, agora não, você tem aí uma escalada contrária, quer dizer, um retrocesso, né? Então, o que aconteceu nesses últimos dias, ele é extremamente preocupante, Mauro. Eu acho que a gente uma combinação de fatores, que é a utilização da máquina pública sem pudor, sem limites, sem freios, entende? Seguido de compra de votos escancaradas através do orçamento secreto, das emendas de relator, de um autoritarismo, de um totalitarismo. Quer dizer, o Arthur Lira hoje, ele alguém escreveu hoje no Globo já, é o Cunha 2.0, entende? E contando com isso, e ao mesmo tempo uma mobilização de base para dizer, nós não queremos sair do poder, entende? Então, o que nós vimos ontem na Câmara dos Deputados, eu estou lá há 6 mandatos, vou dizer para você, o que o Lira fez ontem é um escárnio, é uma vergonha. Ele devia renunciar, entende? Ele fez uma manobra escandalosa, escancarada. Ele tinha perdido a eleição do estado de emergência, ele não tinha voto para aprovar, ele fez um teatrinho lá, que foi chamar a Polícia Federal, porque tinha algum cabo quebrado e tal. Ele se aproveitou disso, inclusive, para chegar no dia seguinte, partir para um liberou geral. Liberou geral quer dizer o seguinte, ele estabelece uma regra num dia que é para chamar o Centrão para lá, para votar, que tem que primeiro digitar no plenário da Câmara e depois você pode votar pela internet, pelo Infoleg, mas depois de você digitar a presença lá. O que ele fez? Ele liberou os caras que estavam nos estados, no exterior, de licença e tal, tanto que ele tinha 400 votos, passou no dia seguinte, com essa manobra escandalosa, antirregimental, entende? E que é caso de polícia, não é nem de política, entende? Ele conseguiu uma votação de mais de 500 parlamentares, cobrando a fidelidade do orçamento secreto, de um lado, e permitindo que o sujeito votasse lá dos confins onde ele estava fazendo campanha, ou até do exterior. Então, teve 500 votos. Então, é o seguinte, ele ganha de qualquer jeito, ele muda a regra a qualquer momento, então ele muda a regra no meio. Isso tudo está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, entende? Então, e ao mesmo tempo, um ministro da Defesa, a gente convoca um ministro da Defesa, a gente põe o dedo na cara dele lá e fala, o senhor, como representante das Forças Armadas, vocês nas eleições só devem tratar da logística como sempre fizeram, das eleições, das urnas, e não querer fazer apuração de urna, entende? Ele fica quieto lá, sai de lá, e depois sai um documento ostensivo contra o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que as Forças Armadas vão fazer uma apuração paralela de qualquer jeito, e tal, uma desconfiança. Ou seja, isso é um escândalo. Isso aí deveria ser motivo seguinte, se você tivesse com a democracia funcionando, você mandava prender um ministro da Defesa desse, porque ele atenta contra a democracia, não tem função constitucional para Forças Armadas. Então, eles estão fazendo coisas absurdas, entende? Como foi ontem o Bolsonaro ligar para o irmão do dirigente petista assassinado, entende? A revelia da viúva e dos filhos, entende? Fazendo uma utilização eleitoral, e a vítima, daqui a pouco, é culpada.
um escárnio que está acontecendo. Isso mostra a gravidade da situação. E isso tudo Lembra o que está acontecendo nesse caso da morte do Marcelo? Os mais jovens não vão lembrar, mas a gente assistiu no Rio Centro, em que o coronel Job Santana passou, né, de memória, uma memória vergonhosa, tentou construir uma história de que aquele atentado dos porões da ditadura cometido por 2 militares, um capitão e um tenente, no famoso Puma, lá no Rio Centro, eles tinham... A esquerda tinha jogado bomba no colo deles, né? Exatamente. O Bolsonaro está tentando fazer algo parecido agora, né? Irmão, como se alguém passasse e jogasse uma bomba assim pela janelinha do carro, etc. Aliás, esse capitão Wilson Machado, até hoje, ao invés dele ser preso como terrorista, ele foi promovido, ele é aposentado, promovido e nunca respondeu por esse processo. E o sargento Rosário, que morreu com a bomba no colo, entende? Ficou por aquilo mesmo. Ou seja, o Brasil é a sensação de impunidade por uma razão muito simples. Os militares, torturadores, delinquentes nunca foram punidos no Brasil. Esse é um ponto fraquíssimo da nossa democracia, que não aconteceu com o Uruguai, com a Argentina e com o Chile. Entende? Então, se nós tivéssemos colocado ele no seu devido lugar, responder pelos crimes da ditadura, quem praticou, quem teve nos doicós, quem teve à frente de atentados terroristas, eu acho que a nossa democracia estaria bem mais fortalecida e nós não teríamos um capitão terrorista, porque ele comandava atentado à banca de jornal e queria explodir gasômetro. Esse é o Bolsonaro, entende? É um planejador de ações terroristas. O Márcio Santos. Quanto tempo a Alemanha levou para superar o nazismo? Não somos primeiro mundo. O que fazer para superar o bolsonarismo? A história nos derruba ou nos anima? Olha, bom, pelo menos a gente pode dizer que, ao longo do tempo, o nazismo ele foi derrotado, mas ele está aí até hoje, né? Tem gente fazendo apologia ao nazismo até hoje, em programas de alta audiência nas redes sociais, como a gente viu outro dia, inclusive envolvendo parlamentares, né? Então, mas você não pode dizer que eles venceram, não é isso que aconteceu. Mas a ideia que eu acho que a nossa internauta quis passar é a seguinte: se a gente ganhar a eleição, entendeu, o Bolsonaro sair do poder, o bolsonarismo não acaba no dia seguinte. Isso é uma realidade, entende? Nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que mudar muitos corações e mentes aí, nós vamos ter que colocar esse pessoal na defensiva, porque houve um retrocesso civilizatório muito grande nesse período, entende? E, como a gente já viu, Maura, quer dizer, brotou da sociedade algo que estava no subconsciente, porque o Bolsonaro não apareceu do nada, entende? Quando o racismo brota, a homofobia, a misoginia, e mais do que isso, a porofobia contra os pobres, entendeu? O preconceito e o ódio que ele gera, ele estava aí na sociedade, o ressentimento. O nazismo é fruto do ressentimento, você sabe disso. A derrota da Segunda Guerra, o fascismo italiano, e etc. Então, nós vamos derrotá-los, mas haverá um período, sim, de resistência, entende? Mas a gente acredita sempre que é possível que os valores que campanham civilizatórios e de uma sociedade mais justa e igualitária serão sempre uma referência para superar isso que está aí, né? Sim. Mas temos que ir tomando medidas. Daqui a pouquinho vem aqui o deputado, junto com a Helenira Vilela, vem o deputado Alencar Santana para falar da ação com que se entrou no TSE ontem, por exemplo, para proibir que as pessoas andem armadas, o uso de armas no dia das eleições. Fundamental. Deixa eu te perguntar uma questão aqui. Ana Clara, pelo amor de Deus, não sei se você chegou a mandar e-mail para mim, eu não vi. Manda para mim e-mail, vamos combinar de ir lá no canal Resistência Contemporânea, conheço o canal, ótimo canal. Mauro Lopes, anota aí, ó, Mauro Lopes, 1612,
A palavra só, maurolopes1612@gmail.com. Aí todo mundo já fica sabendo da data do meu aniversário, 16/12. Já pode mandar presente em dezembro. Ivan, eu queria perguntar para você sobre a questão militar. Hoje, a Bela Megali está dando uma coluna aqui sobre o que ela diz que é a decepção das Forças Armadas com o ministro da Defesa. A gente procura, mas não tem achado militares desejosos ou militares profissionalizados. Segundo a Bela Megali, ela diz que há uma parte do alto comando e da cúpula militar estaria muito decepcionada com Paulo Sérgio Nogueira, porque se esperava que ele fosse caminhar no espírito da profissionalização e não repetir o que o Braga Neto fez, ser um capacho do Bolsonaro no Ministério da Defesa, tanto que agora é o pré-candidato a vice. Segundo ela, há uma crítica muito grande exatamente ao que você mencionou, que é a agressão continuada que o Paulo Sérgio tem feito ao TSE e as ameaças sobre as eleições. Olha o que ela diz aqui. A avaliação desse segmento, que inclui membros do alto comando e até militares que atuam no governo Bolsonaro, ouvidos pela coluna, é a de que Nogueira está exagerando no tom dos ofícios que passou a enviar quase semanalmente ao TSE. Segundo esses militares, ainda diz aqui a Bela Megali, o ministro da Defesa surpreendeu negativamente ao seguir a mesma linha de subserviência a Bolsonaro do Braga Neto. Que olhar você tem para o cenário militar no Brasil nesse momento? Essa questão levantada aí pela jornalista, a Bela Megali, é aquela coisa que a gente tem sempre a esperança que existe um profissionalismo nas Forças Armadas brasileiras, né? Agora, para aparecer um general, entende? Um alto oficial das Forças Armadas para dizer não às barbaridades que o Bolsonaro faz, que o Braga Neto faz, entende? Como ministro da Defesa, que o general Ramos, o Heleno, que é um trigolpista, como eu já disse aqui para vocês, e etc., ele não aparece, né? Quer dizer, então, você talvez pudesse ter lá um general Pujol, que estava comandando o Exército, foi afastado pelo Bolsonaro. Mas eu não sei até que ponto, entende? Essas pessoas se articulam, entende? Para, pelo menos, dar um caráter constitucional à ação das Forças Armadas, entende? Ou seja, impedir que as Forças Armadas sejam conspurcadas por esse bando genocida de militares de alta patente que se submetem a um psicopata como o Bolsonaro, que sempre demonstrou isso. Então, é difícil a gente ter esse conhecimento. Agora, se existe essa insatisfação, eu vejo com bons olhos, pelo menos que haja algum profissionalismo nas Forças Armadas e a disposição de seguir as normas constitucionais. Agora, ele se manifesta um pouco, essa que é a verdade, porque o clube militar aí do Rio de Janeiro é um antro de reacionários, tipo pinochetistas, entende? Não se salva nada ali e tal. Então, agora, é possível que haja, sim, militares incomodados com o desgaste que tem havido para as Forças Armadas. Aí sim, entendeu? Eu acho que tem um desgaste das Forças Armadas no poder. Aliás, eu acho até que deve haver uma imensa insatisfação de um setor que fala, tem 8 mil cargos ocupados com salários dobrados, Mauro, entende? Isso se chama mamata, você está entendendo? Vocês são 2 salários, o salário da reserva, do cara, a maioria da reserva, mas tem os da ativa também, cada dia sai uma denúncia e tal. Ao mesmo tempo que eles cooptam uma parte, eles devem deixar a outra parte insatisfeita. Então, tem vários fatores que podem gerar uma certa insatisfação. O problema principal é que, ideologicamente, desde 64, a ideia dos militares, a Escola Superior de Guerra, nunca
foi modificada para a ideia de que militar não é para fazer guerra contra o povo, guerra interna, é para defender fronteira, entende? É para defender soberania nacional. Isso é outra coisa, eles estão sempre vendo o povo como um inimigo. Então, essa mentalidade, essa falta de consciência da sua legalidade, da sua função constitucional, é extremamente preocupante, porque ela deveria já ter se manifestado frente às barbaridades que são cometidas pelos chefes militares diuturnamente, principalmente a cúpula do poder militar no governo Bolsonaro. Pois é. Estamos aqui sentados esperando que os militares profissionais se manifestem. Exato. Desde 2016, a gente não ouve falar deles. Fala-se muito aí de alguns chefes militares, mas eles nunca saíram a público, nem a gente tem informação de bastidor de uma luta interna efetiva e intensa, né, no interior das Forças Armadas em geral, do Exército em particular, que é, de fato, a força que realmente conta, né? As outras são meio... Vamos combinar que a Marinha e a Aeronáutica são para inglês ver. Tem uma questão que o Rogério trouxe, e acho que até se vincula com essa questão das Forças Armadas também, que falou, Mauro, eu estou sentindo uma coisa diferente na Câmara, porque a gente está acostumado com o Centrão, que é o Centrão toma lá da cá, e me parece que tem um processo de... Ele falou de simbiose entre o Centrão e o bolsonarismo que não existia antes. Como que eu falei para ele, acho que de fato tem um processo de fascistização de segmentos do Centrão que parece que assumiram um caráter quase que ideológico, né? O que é com contrassenso para pensar no Centrão. Né? Havia até uma expectativa de que nessa altura do campeonato, já sem que os parlamentares possam receber dinheiro, já não podem mais receber dinheiro na base, começasse um processo de traição ao Bolsonaro. Não está acontecendo, né, Ivan? Não. A verdade é a seguinte, o que aconteceu com o Centrão, o que houve, Mauro, é o seguinte, isso a gente tem que considerar. O Centrão é um grupo fisiológico, clientelista, corrupto, que vive do saque à máquina do Estado. Então, eles querem participar de ministério, eles querem participar de órgãos públicos que eles possam superfaturar e etc. Segunda coisa, antigamente você lutava para ter emendas que eram cumpridas, obrigatórias. Isso foi em 2016, entende? E nós conseguimos a emenda individual. Hoje em dia, todas as emendas individuais representam 9 bilhões de reais. As emendas secretas de relator para os apaniguados, para os que foram cooptados, estão em 19 bilhões agora, nesse ano. Já foram mais de 40 bilhões nesses 3 anos. Então, há uma compra realmente de voto. Então, o Centrão, ele deixou de ser esse partido, esse grupo, essa amálgama de fisiologismo, para ser orgânico do bolsonarismo. Então, eu diria que o bolsonarismo está vencendo. O Lira, hoje, é um cara que faz defesa aberta das teses bolsonaristas. A mineração em terra indígena. Ontem ele respondeu para vários deputados que o caso de Foz do Iguaçu, que ele demorou para responder, né, do assassinato do líder petista, ele respondeu o seguinte, mas também teve do outro lado, teve o caso do Adélio. Como assim? Entende? Que resposta absurda é essa? O caso do Adélio não existe. O Adélio é um cara com transtornos mentais, entende? Então, ele pegou a tese das redes sociais bolsonaristas. Então, ele está assimilando. Para onde o Bolsonaro foi? Ele foi para o PL do Valdemar Costa Neto. Veja, para a corrupção escancarada, um ícone da corrupção no nosso país. A Igreja Universal se transformou numa máquina de propaganda do bolsonarismo, entende? Então, eu diria que eles conseguiram, e mais, eu diria mais, os partidos que se dizem independentes, que hoje o que era o antigo DEM, virou União Brasil, junto com o resto do PSL, o PSDB e uma parte grande do MDB,
eles viraram bolsonaristas, eles são militantes bolsonaristas. O relator do orçamento na CMO aqui era um cara do PSDB do Pará, ele foi para o União Brasil, ele é um bolsonarista roxo, entendeu? Então, você teve um deslocamento, eles foram literalmente agregados a essa lógica, ou seja, se fundiu o autoritarismo, o totalitarismo com o fisiologismo e o clientelismo político, adotando teses do bolsonarismo raiz, que chega a ser indecentes, aqueles caras que ficam falando coisas sem nexo, Napoleões de hospício lá na Câmara dos Deputados, entendeu? E eles acabaram adotando essas teses. Então, houve uma bolsonarização de uma parte grande da Câmara, e o comandante disso chama Arthur Lira, entende? Agora, não precisa dizer mais. O Ciro Nogueira foi lá dar um abraço nele, logo depois da votação no estado de emergência, e que não é porque só ele é do mesmo partido. O Ciro Nogueira botou a mulher, a mãe dele, como suplente dele lá no Congresso. Ela recebeu 300 milhões de emenda, Mauro. Você quer mais do que isso, entende? Quer dizer, então, o que nós estamos assistindo no Brasil é uma degradação política institucional enorme. Por isso que as eleições e a mudança de governo ganharam uma dimensão transformadora, entende? Quer dizer, nós temos que varrer esse pessoal do poder. Então, e mesmo depois eles vão tentar chantagear se eles perderem, entende? Porque eles vão ter poder, eles vão eleger muita gente com orçamento secreto, o Centrão, entende? Eles vão continuar tendo poder para chantagear qualquer governo progressista que entre também. Ou então, se o Bolsonaro vencer, é aquela velha máxima do Juscelino, só que invertida, né? 50 anos em 5 é destruir 40 anos em 4, entende? Quer dizer, é uma coisa desse nível. Perfeito, legal. Ivan Valente, deputado federal do PSOL de São Paulo, candidato à reeleição. Eles odeiam que a gente fale isso, tá? Mas deve ter uma grande... Porque, né, o deputado diz que não tem eleição nenhuma, tem que ganhar voto, eu preciso de cada um dos votos, mesmo os deputados extremamente com uma votação prevista, grande votação, como você, o Boulos, ou Marina Silva, mas deve se reeleger com uma grande votação, é uma força, é uma presença... Só a urna fala. É isso aí. É só a urna que sabe falar isso aí. O povo é uma presença soberano. fundamental da política de São Paulo e do Brasil. Muitos elogios a você aqui, Ivan. Alegria grande de você poder estar aqui com a gente conversando, viu? Boa volta para São Paulo. Você volta para São Paulo hoje, né? Ainda tem, mas eles já botaram uma pauta aí de fim de feira agora, que é um absurdo, que é o autoritarismo do Lira, colocando uma série de coisas de hoje para hoje de manhã que não estavam previstas, não tem previsão de pauta. Então, tudo que um partido novo da vida, que um centrão da vida quer votar no fim de feira, ele põe porque está todo mundo votando pelo Infoleg a 2.000 quilômetros de distância, entendeu? A qualquer momento o quórum tá garantido. É isso que nós vamos fazer lá agora, resistir mais um pouco. Tá bom. Boa jornada aí. Abração, Ivan. Obrigado, viu? Um abraço a você e a todos os internautas.